Seguimos aqui ouvindo as análises do setor em relação ao novo Plano Safra 25-26, não é? A Ana vai fazer parte aqui dessa entrevista também. Nós vamos conversar agora com o Jackson Ismael Valauer, que é diretor financeiro da ProSoja da Bahia. Muito prazer, bem-vindo aqui no nosso jornal, viu? Simone Garcia, é um prazer estar fazendo parte desse programa, que tem uma repercussão nacional, e podendo estar falando do agro baiano, do agro do Mato Piba. Vamos lá, Jackson, como é que o agro baiano, né, da ProSoja Bahia, ela analisa, não é, os 516 bilhões de reais em crédito rural e para o seguro, para o Plano Safra, né, 25-26? O áudio está um pouquinho baixo, eu não consegui entender toda a tua pergunta, mas 516 bilhões para o agro brasileiro sempre vai ser pouco, né? Para uma atividade tão importante para a economia brasileira, uma cadeia tão merecedora de elogios, que é o produtor brasileiro, que produz alimentos de qualidade, em volumes tão expressivos para o mundo. Eu acho que esses recursos não são suficientes, precisaríamos de mais. Eu acho que até o governo tem se esforçado, mas eu acho que falta capacidade para entender a importância do agro na economia e em todo o aspecto financeiro para a sociedade brasileira. Então, a gente sabe que esses recursos não são suficientes. Eu estive analisando, vendo algumas reportagens da Farsul, do Agir Meneghetti da FAEP também, e a gente vê que o governo, mais um ano, vem com um pacote de dinheiro para o agro abaixo do necessário, abaixo do que realmente se faz importante para que a agricultura brasileira se desenvolva e cresça e seja essa potência que a gente é mundialmente e precisa continuar sendo para a paz mundial, como já dizia João Batista Olive, produtor de alimento é produtor de paz, né? Sem comida não existe paz. Boa tarde, Jackson Valauer. Você falou com muito orgulho do agro baiano, mas eu não sei se você nasceu na Bahia, Jackson. Eu estou duvidando, porque aí tem muito gaúcho, muito paranaense, muito catarinense. Ana Amélia, é um prazer. Boa tarde, Ana Amélia. É um prazer estar podendo falar com você. Eu sempre te vi muito na televisão e é um orgulho muito grande. Como eu sempre digo, eu sou baiano, pai de gaúcho, eu sou paranaense, filho de gaúcho e pai de baiano. E é um orgulho a gente estar fazendo parte dessa região tão importante para o agro brasileiro, Mato Piba hoje despontando com as melhores produtividades. Mas, infelizmente, quando a gente depende de um governo que falta com a capacidade de poder dar mais desenvolvimento e não trazer entraves para a agricultura, a gente fica um pouco desapontado, né? Olha, Jackson, acho que eu também acompanhei aí o Plano Safra, que foi lançado, e o que nós temos é uma carência muito grande na área da logística. Não é possível que um caminhão precise de ficar 10, 12 dias parado para poder fazer o escoamento da produção na hora da safra. Além disso, nós temos aí obras importantes como ferrogrão, rodovias, a BR-020, 040 é um desastre porque para chegar até a região do Nordeste baiano, até Luiz Eduardo Magalhães, onde eu andei no início deste ano, eu me surpreendi, sair de Brasília até essa região, estrada não duplicada, é um caminhão atrás do outro na época da safra. Então, a logística brasileira custa caro para o produtor. No Plano Safra, considerando os preços dos mercados das commodities, especialmente soja e milho, como ficam os custos de produção no Brasil, diante do Plano Safra lançado agora, e o que o produtor está esperando, também considerando as mudanças climáticas que podem afetar a produtividade da lavoura em todo o Brasil. Ana Amélia, você colocou um assunto muito importante para toda a questão de lucratividade, né? A logística é um fator muito importante, encarecendo o custo do adubo, encarecendo o frete do nosso soja aqui do oeste da Bahia
até Salvador, são 900 quilômetros de rodovia, e a gente vê esse problema de entraves ambientais, entraves sociais, questão de áreas de preservação que não deixam liberar. Nós temos aqui a FIOL, que já era para estar já bem encaminhada, travada por alguns problemas, e o governo travando sempre. Então a gente vê que hoje a gente tem um problema grande. Eu cheguei do Paraná essa semana, cheguei na verdade ontem, passei por Brasília segunda-feira, e a gente vê toda a safra da Bahia aqui do oeste saindo por uma BR que já está totalmente saturada, né? Você vê que o trânsito não flui, encarecendo o custo de frete, tanto da soja que chega no porto, problema de armazenamento, que também é outro entrave que acontece. O governo não tem liberado recursos em quantidades e com recursos, com taxas interessantes para o investidor fazer sistema de armazenamento na fazenda. Então, você tem uma concentração do escoamento da safra praticamente no período de colheita, e isso faz com que o frete suba muito, encarecendo o custo do Brasil, e aí perde competitividade com outros países exportadores, né? Então, é mais um problema de governo que a gente não vê uma solução a curto prazo. O Porto da Bahia, que já era para estar funcionando os 2 atracadores, a gente vê que não está funcionando. Então, a gente tem esse problema aumentando o custo e sobrando menos dinheiro para o bolso do produtor, né? Dinheiro esse que podia estar sendo investido em mais cursos, abertura de áreas, um plantio com mais qualidade, com mais eficiência. Então, toda uma cadeia que leva, no final de tudo, menos lucratividade, menos investimento em mais produtividade para os anos seguintes. A gente vê que se perde esse recurso por entraves de que a gente não vê investimento acontecendo em rodovias, em duplicações. A gente vê muito acidente. Eu vindo de Brasília ontem, vi um acidente com um caminhão de soja envolvido. Então, assim, a gente fica muito triste saber que o governo não tem dedicado a essa atividade tão importante que é o transporte da nossa produtividade, do nosso produto, né, chegando para fazer a exportação. Jackson, para a gente estar finalizando, então, em relação aos investimentos também, né? A gente vê aí o governo dedicando mais para custo, comercialização para esse plano safra, mas também investimento tem aí a sua taxa de juros chegando a 13%, né? Construção de armazéns, essa logística toda para melhorar. É um ano que vai ser difícil, esse semestre agora difícil, e o ano que vem também, Jackson, para investimentos? Simone, a tua pergunta agora eu não consegui entender praticamente nada. Desculpa, eu não sei qual foi o assunto. Se você me der só o tópico do assunto, porque o som está muito ruim. Eu não sei se é o celular, a internet está. Anote a internet aqui. Vamos lá, Jackson. Investimentos, a gente vê aí o governo falando, não é, em relação a custo, comercialização, prioridade, o foco principal, custo, comercialização, investimentos também. A gente vê aí com a taxa de juros que chega a 13%. A gente sabe desse problema no Brasil em relação ao armazenamento, construção de armazéns aí, de silos nas propriedades. Como é que vocês avaliam para a gente finalizar aí essa questão dos juros, não é, com a Selic a 15%, em relação a esses investimentos? É um ano mais difícil? Novamente, Simone, voltando a bater na tecla novamente da importância do agro para a economia brasileira, né? E a gente vê que a taxa de juros muitas vezes tinha que estar baixando, para o produtor fazer mais investimentos, ter mais rentabilidade, mais produtividade, e a taxa de juros vem aumentando. Não tem um motivo especial para isso. A gente sabe da questão por que o juro está nessa situação, né? Porque a taxa Selic está tão alta, é um despreparo do governo na parte econômica, e a gente vê a necessidade de fazer investimentos nessa questão que se fala de armazenamento, de renovação de frota, para cada vez mais o país estar crescendo em produtividade, em produção, mas a gente não vê isso aí. Então, bate na tecla novamente, vem com pouco recurso abaixo do que era esperado, abaixo do que é necessário, muito abaixo, né? Porque a gente vê aí, talvez, esse recurso, pelo que eu vi em algumas reportagens, beneficiando 4 milhões de hectares, né? 4 milhões de hectares, se eu não me engano, a Ana Amélia pode ser bem mais experiente e mais clara nesse assunto, metade da área produtiva do Mato Grosso. Ou seja, vai representar talvez 20% da área produtiva do Brasil, né? 25 milhões de hectares, não sei exatamente. Então, a gente vê recursos abaixo do necessário, taxa de juros acima do que seria interessante para ter renovação de frota, para melhorar a qualidade, tecnologia, melhorar plantio, melhorar a eficiência de produção. Toda essa questão aí, a gente vê com o Plano Safra que não traz benefícios
direto. E outra questão é a seguinte, são 516, um pouco mais de 516 bilhões que serão investidos na agricultura empresarial. A gente fica sem saber se realmente isso chega na ponta, no bolso do produtor, realmente chega na fábrica de implementos que vai usar esse recurso para poder entregar o equipamento para o produtor, né? Então, são números que a gente não sabe até onde isso aí vai estar disponível, porque muitas vezes o produtor fala, não, liberou tantos bilhões, vai na agência do banco e o banco fala, não, tem o dinheiro, mas tem que esperar, tem que ver acontecer. Então, muitas vezes esse recurso aí não é um recurso com taxa subsidiada, é um recurso livre do banco e acaba que o produtor acaba ou não conseguindo pegar, ou se ele vai pegar, ele faz conta e vê que não vale a pena renovar a frota, investir na lavoura, fazer uma lavoura mais eficiente, com mais tecnologia e aumentar a produtividade. E aí é uma cadeia que lá no final todo mundo perde e a economia brasileira perde, e o produtor fica cada vez mais defasado, com complicações. A gente vê esse número para a Bahia, a Ana Amélia falou muito bem aí do Mato Piba, a gente está numa região privilegiada em clima nos últimos anos, a gente vem produzindo bem, mas a gente não pode esquecer dos nossos irmãos gaúchos aí que já estão com terceira safra com problema climático, né? Então, se para a Bahia esse recurso não é suficiente, eu fico imaginando como é que vai ser a renegociação, parcelamento das dívidas dos produtores do Sul, né? A gente fica muito descontente com o que está acontecendo na agricultura brasileira, a logística precária, o adubo chegando caro, um custo de lavoura muito alto esse ano, por alguns problemas de custo de fertilizante, de fósforo, de ureia, de nitrogênio. Mas, infelizmente, é o que nós temos, né? Vamos brigar com o que a gente pode e lutar com as armas que a gente tem. Jackson Ismael Valauer, diretor financeiro da ProSoja Bahia. Jackson, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, né? Colocando, então, a análise aí de vocês da ProSoja Bahia. A gente sempre fala aqui também em relação, né, Ana Amélia, à situação do endividamento do Rio Grande do Sul, dos produtores gaúchos que buscam, não estender aí as suas dívidas. E falamos aqui também com os setores, né? Porque se não resolver essa situação do endividamento gaúcho, eles dizem que fica difícil também o produtor avançar aí e tomar o crédito pelo Plano Safra. Obrigada, viu, Jackson? Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, Ana Amélia, e eu gostaria de agradecer e torcer para que a safra 25-26 seja mais uma boa safra brasileira e que São Pedro olhe com carinho para o sul do Brasil, que está precisando, o Rio Grande do Sul está precisando de uma safra boa para levantar os ânimos da gauchada. Um grande abraço. Simone, resumindo o que disse o Jackson, o discurso é bonito, tudo está bem, mas na hora do vamos ver, entre o produtor e o gerente do banco, a conversa muda, porque aí começa a dizer, você já tem o zoneamento agroclimático, você já tem isso, a documentação está isso e tal. Isso vale para a agricultura empresarial e mais ainda para a agricultura, da agricultura familiar. Foi a grande queixa da agricultura familiar no lançamento do plano, na segunda-feira, e também não foi mencionado, mas esse é um dilema que tem o setor na hora da tomada do crédito. Os bancos estão puxando o freio, então, exatamente isso. E mais ainda, quando você lembrou muito bem a questão que não está resolvido ainda o problema do endividamento dos agricultores do Rio Grande do Sul, para estimulá-los, existe uma referência no plano anunciado pelo governo, mandado pelo Ministério da Agricultura, dizendo que esses produtores terão um tratamento diferenciado para ter acesso, para continuar, para resolver o problema do passivo que eles têm da dívida em função das perdas da safra, mas vai ser resolvido para poderem produzir. Só que, nesse lugar, ao mesmo tempo, ele diz, vamos criar um grupo de trabalho que terá 120 dias para resolver a hora. 120 dias não vai dar tempo de ele tomar o recurso, especialmente porque vai exigir o zoneamento agroclimático. Então, realmente, é um pouco de confusão ou de incoerência do que o governo anuncia e do que, na realidade, na prática, vai funcionar, minha cara Simone.